Meu nome é Caroline e eu vou apresentar o trabalho de conclusão intitulado Análise do perfil de uso e de atributos de estacionamento na área central de Cachoeira do Sul, orientado pela doutora Brenda e co-orientado pela doutora Cara. Então, a gente tem que no Brasil, e também na maioria dos países da América Latina, a frota de automóveis ela cresceu de maneira grande e também em pouco tempo. Então, entre 2008 e 2018 aqui no Brasil, o total de automóveis ele passou de 31,1 milhões para 65,7 milhões. Então, todo esse dimensionamento pré-existente do sistema viário, ele acaba, e também a estrutura de espaço de estacionamento, ela acaba tendo uma demanda muito grande. Então, esse crescimento impacta diretamente na acessibilidade, não só no sistema viário, mas como toda a estrutura urbana. E aí a taxação e também a limitação dos usos das vias e também dos espaços de estacionamento, eles vêm como um meio para controlar o uso do automóvel e também ser uma estratégia para o desenvolvimento sustentável e, consequentemente, aumentar a acessibilidade desse sistema. Então, as políticas de estacionamento, ela tem um papel muito importante para a determinação de quais ações para a gestão de estacionamento se utilizar, porque as políticas, elas podem ser consideradas qualquer modificação, qualquer impacto que tiver na vida das pessoas, e a gestão, ela pode ser equiparada à operação. Então, as políticas, elas são o planejamento, e a gestão é a operação. E tudo isso busca para uma maior eficiência da mobilidade urbana, um aumento da acessibilidade e também para estimular o equilíbrio entre a oferta e a demanda desse sistema. Então, o objetivo geral do trabalho é determinar o perfil dos usuários e a percepção deles quanto aos atributos de estacionamento na área central de Cachoeira do Sul, de forma a contribuir para as políticas de gestão de estacionamento locais. Então, os objetivos específicos consistem em levantar, com base na literatura, medidas para a gestão de estacionamento existentes e também tecnologias, caracterização da área de estudo, determinação de atributos relacionados às medidas para a gestão de estacionamento, fazer o desenho de um experimento de preferência declarada, elaborar e aplicar um instrumento para coleta de dados, sistematizar esses resultados em forma de recomendação para políticas públicas. Então, a gente tem que há 4 principais atributos relacionados ao estacionamento, de acordo com a literatura. A ocupação, que ela é relacionada ao percentual de vagas ocupadas do total disponível. O tempo, que ele tem 2 designações, o tempo de procura, que é o quanto a pessoa roda, né, de veículo, em busca de uma vaga de estacionamento, e esse tempo de procura, na literatura, ele é visto como cruising time, e também o tempo de permanência, que é o quanto a pessoa utiliza em uma vaga de estacionamento. A gente também tem a tarifa, que é o quanto a pessoa vai pagar para utilizar esse serviço em determinado tempo, e a forma de pagamento, que é como a pessoa vai efetuar essa tarifa, que atualmente tem diversas tecnologias, aplicativos móveis, o tradicional parquímetro, e também pode ser o pagamento efetuado em papel moeda, cartão de crédito e débito. Então, os procedimentos metodológicos do estudo, eles se deram pela pesquisa bibliográfica e documental, a determinação do cenário de estudo, a definição da utilização da técnica de preferência declarada, a criação desses diferentes cenários, que são os cartões, de acordo com a técnica de preferência declarada, a definição da amostra de estudo, a aplicação de um questionário piloto, foi feita otimizações no questionário para a aplicação do questionário definitivo à amostra. Esses dados obtidos da amostra eles foram alocados em um banco de dados e feitas análises, e posteriormente, por fim, né, as proposições e conclusões. Então, o cenário de estudo consiste na área central de Cachoeira do Sul, mais precisamente uma área que abrange 15 vias, que, segundo o IBGE, sobre o Cadastro Nacional de Atividades, é a área de maior concentração de comércio e serviços. Então, aqui tem uma população de 82,201 mil habitantes e uma taxa de motorização de 2,02 pessoas por veículo. E, segundo dados do Plano de Mobilidade, a taxa de ocupação de vagas de estacionamento na área central é de 80%. E tem uma rotatividade de 35%, que é algo que é dito no plano de mobilidade que gera insatisfação dos usuários. Então, a técnica de preferência declarada, ela permite, por meio da criação de cenários hipotéticos, avaliar a preferência dos entrevistados, onde eles não têm muito contato ou não sabem nada daquilo que está sendo questionado. Então, selecionados atributos, a gente pode criar um serviço, questionar esse serviço, essa amostra de estudo, e posteriormente avaliar cada atributo separadamente ou em conjunto. Então, além disso, é uma técnica que permite a não existência ou minimização da multicolinearidade, que é quando essas variáveis independentes, elas têm
um valor igual a 1, ou seja, elas têm uma relação muito igual. E essa técnica permite a minimização não existência disso. Então, para a criação dos cartões, foi considerado os 4 principais atributos de estacionamento. A distância, ela está relacionada à ocupação. A ocupação, que assim, é geralmente medida em porcentagem, ela seria um atributo difícil para a visualização dos entrevistados. Então, foi definido que ela estaria relacionada à distância, que assim, quanto maior a distância que a pessoa teria que andar da vaga de estacionamento ao seu ponto de interesse, provavelmente a ocupação teria uma taxa mais alta. E também ela foi definida como para ser mensurada em quadras, porque seria melhor essa visualização na hora da pessoa ver o cenário e depois, posteriormente, mostrar sua probabilidade de utilização. Então, também teve o tempo de permanência mensurado em horas, o valor em reais e a forma de pagamento pelo parquímetro e também parquímetro e aplicativo móvel. Então, definido o número de níveis de cada tributo, para determinações do número de cartões, é feita o produto desse número de níveis. Então, como se fosse uma análise combinatória, eles foram multiplicados e aí a gente teve, né, o número de 54 cartões, ou seja, 54 combinações de cenários a serem questionados. Os cartões eles foram elaborados dessa seguinte maneira, de forma que ficasse bem clara aos entrevistados como se daria cada cenário e eles terem uma boa visualização. Então, a amostra de estudo foi definida tendo como população o número de automóveis de Cachoeira do Sul do ano de 2018, que é de 31.460, e tendo um erro amostral de 95%, um nível de confiança de 95% e um erro amostral de 10%, e uma população homogênea, a gente tem como resultado 63 entrevistas. Mas como na técnica de preferencial declarada, uma pessoa não pode responder mais que 10 cartões, e a gente tem um total de 54 cartões, decidiu-se que, então, seriam feitas 6 rodadas, com 9 cartões questionados em cada rodada, e assim o total de entrevistas passou para 378. Atingida a amostra, o questionário ele foi composto por 4 blocos, um de contextualização, que mostrava como o porquê da pesquisa, o motivo da pesquisa e delineava o conhecimento dos entrevistados acerca do que ia ser questionado. O segundo de avaliação dos atributos de estacionamento de acordo com os cartões feitos. O terceiro de caracterização das viagens realizadas ao centro da cidade e o quarto do perfil dos respondentes. Então, assim que foi atingida a amostra, esses dados eles foram alocados no software Power BI, de modo que tinham 2 tabelas, uma do perfil de uso do usuário e outra com os valores de probabilidade de uso juntamente com os valores de cada atributo. Então, esses dados eles foram elencados e colocados nessa interface, que é uma interface interativa que facilita as análises e também facilita na parte das filtragens realizadas para depois análises no software SPSS, no sentido de classificação. Então, a partir disso, foi possível organizar os resultados em 2 artigos. Um artigo para a identificação do perfil dos usuários de estacionamento e um segundo artigo para análise desses atributos de estacionamento relacionados a um serviço pago em via pública. Então, ambos artigos eles têm uma metodologia genérica para pequeno porte com aplicação na cidade de Cachoeira do Sul. Então, no artigo 1, a gente entende que a amostra de estudo ela teve um percentual de 51,85% composto por mulheres e 47,62% de homens. Isso vai de encontro à proporção de gênero, né, da população de Cachoeira do Sul, que, segundo dados do SEBRAE, é de 51,87% de mulheres e 48,13% de homens. Então, nesse quesito, a gente entende que a população de Cachoeira do Sul está bem representada. Sobre a faixa etária, a gente entende que mais de 50% da amostra ela está entre a faixa de 20 a 40 anos, mostrando ser a população ativa da cidade. Sobre a escolaridade, a gente entende que mais de 70% da amostra tem, no mínimo, superior incompleto. Então, isso não vai de encontro à realidade da cidade, que tem como a população, tem no total, né, da população, 31% possui ensino médio completo ou superior incompleto ou completo. Então, essa amostra tem uma alta taxa de escolaridade. Sobre a renda, aproximadamente 31% possui, no mínimo, ganha no mínimo 4 a 6 salários mínimos. Também é uma amostra com uma renda alta, diferentemente da média salarial da população de Cachoeira, que é de 2 a 3 salários mínimos. E isso evidencia de que a cobrança de estacionamento seria uma medida econômica para
esse equilíbrio entre oferta e demanda. Sobre a posse de habilitação, 87,83% dos respondentes possuem habilitação e esses 12 não possuem. Isso também pode estar relacionado ao interesse da pesquisa, em que pessoas que não possuem habilitação não tiveram tanto interesse em participar quanto pessoas que utilizam frequentemente o serviço de estacionamento. Sobre a taxa de motorização, mais de 90% da amostra, tem no mínimo um veículo disponível em sua residência. Isso vai de encontro à taxa de motorização da cidade, que é de 2,02 pessoas por veículo, como dito anteriormente. Sobre o perfil de uso, a gente entende que as pessoas, em sua maioria, vão ao centro da cidade mais que 5 vezes por semana, e de que as pessoas ficam até 1 hora em uma única vaga de estacionamento. E isso está relacionado que o principal motivo dessas viagens ao centro da cidade é a compras. Então, são viagens com um período curto de tempo. E segue depois, em segundo lugar, a trabalho com 40,21%. Então, conhecido o perfil do usuário e de uso do estacionamento, a gente tem no artigo 2 a determinação da sensibilidade desses atributos de estacionamento, dos 4 principais atributos de estacionamento. Em todos os testes feitos no software SPSS, que foi por meio de uma regressão linear múltipla, não houve a presença da multicolinearidade que era previsto como o método de preferência declarada ele traz, né, que é uma técnica que minimiza ou exclui essa multicolinearidade. E o fator de inflação de variância deu igual a 1, então isso representa a não presença de multicolinearidade. O histograma desses resíduos padronizados de regressão, eles deram-se todo pela representação de uma distribuição normal, que confirma o uso da regressão linear para essas análises, e não houve a presença de outliers, que é quando há observações que se diferenciam muito da média, digamos assim. Então, por classificação, a gente entende que os homens, eles são menos flexíveis ao aumento do valor da tarifa. E, diferentemente deles, as mulheres, elas têm um pouco mais de impacto quando aumentada a distância do ponto de interesse ao ponto que a pessoa estacionou o veículo. Quando visto o gênero e idade, quanto mais alta a faixa etária das mulheres, menor o impacto com o valor do aumento da tarifa. E as mulheres entre 41 e 60 anos são aquelas que são menos impactadas com o aumento da distância. E isso pode ser relacionado que o principal motivo das viagens dessas mulheres é para compras. Então, pode ser visto como uma estratégia de otimização de tempo, em que é preferível andar um pouco mais da vaga de estacionamento ao ponto de interesse do que gastar tempo de rodagem em busca de uma vaga mais próxima. Sobre gênero e idade, a gente tem que a faixa etária de 20 a 50 anos é a menor impactada com o valor da tarifa, e de que os homens com mais de 60 anos, que é um fato curioso, são aqueles que são menos impactados com o aumento da distância. Sobre escolaridade, a gente entende que as pessoas com médio completo e superior incompleto são as mais impactadas com o aumento do valor da tarifa. E isso vai de encontro ao motivo da viagem delas, que são pessoas que ficariam mais tempo porque vão a trabalho, que a porcentagem de viagens a trabalho dessas duas classificações é de 58,33% e 38,78%. Isso também vai de encontro com o que há na renda. Entre as pessoas que têm 6 a 8 salários mínimos e mais de 10 salários mínimos, são as mais impactadas com o aumento do valor da tarifa, por terem viagens mais longas, de tempo mais longo, porque vão a trabalho, como mostra as porcentagens ao lado. Sobre o motivo da viagem, a gente tem que as pessoas que vão ao lazer, elas são as mais impactadas em todos os quesitos. Como, por exemplo, elas são as menos flexíveis em relação à distância e também o valor em pagamento, porque geralmente quando as pessoas vão ao lazer, elas têm um pouco mais de permanência em uma vaga de estacionamento e também buscam mais conforto, querendo estacionar próximo ao ponto de interesse. Outro fato curioso é que as pessoas que vão ao trabalho são as menos impactadas com a distância, ou seja, elas estão mais dispostas a andar um pouco mais até o ponto de interesse, que seria o local de trabalho. A frequência que se desloca ao centro da cidade, ela tende que pessoas que vão a 1, 2 vezes na semana e 3 a 4 vezes na semana são as que têm mais impacto em relação ao aumento da tarifa. As pessoas que vão umas 2 vezes na semana, isso pode ser relacionado porque elas não utilizam tanto esse sistema e assim elas não conseguem ver, talvez, a importância da aplicação de uma tarifa para aumento da rotatividade do sistema de estacionamento.
E sobre o tempo de permanência em uma única vaga de estacionamento, todas veem como uma correlação positiva, ou seja, quanto maior o tempo de permanência possível, maior é a probabilidade de utilização. E isso é visto principalmente na parte de pessoas que vão a trabalho, que são as pessoas que ficam 8 horas ou mais. Ou seja, elas veem como uma correlação muito positiva, porque elas vão utilizar esse sistema com bastante tempo. Então, foi visto que do plano de mobilidade a gente tem de que a taxa de ocupação da cidade, na área central, na verdade, é de 80% da ocupação das vagas. E a de rotatividade é de 35% e gera insatisfação. Então, a partir disso, a gente pode inferir que 52% dessa ocupação é fixa, por pessoas que elas vão ao centro por motivo de trabalho e permanecem em uma única vaga no mínimo de 4 a 8 horas. Então, os 28% restantes dessa ocupação, eles são destinados a quem tem como principal motivo as viagens de compra e demais serviços, que são as viagens que têm uma menor duração de tempo. Então, Schoup, que é um dos pesquisadores mais citados em gestão de estacionamento, ele fala que uma taxa de ocupação ideal, ela vai em torno de 85%. Então, a gente vê que a cidade tem um bom nível de ocupação, mas ela precisa tomar medidas para atingir uma melhor rotatividade e, assim, incentivar essa acessibilidade na área central. E também é visto que o valor da tarifa ele tem uma correlação negativa em todos os testes. As pessoas veem como algo ruim o aumento da tarifa, digamos assim. Então, esse aumento diminui a probabilidade de uso. E 30,95% dos usuários, a gente vê que tem uma renda superior à média da cidade. Então, cobrar pelo uso da área de estacionamento, ele pode ser tomado como uma medida econômica, né, para equilibrar entre a oferta e a demanda e tornar esse espaço de estacionamento mais democrático. Então, há algumas boas práticas que são mais relevantes na literatura para a implementação do sistema de estacionamento rotativo, que são que os preços eles devem ser bem evidenciados e bem divulgados. Ou seja, a gente tem que essa população ela precisa ser bem informada dos benefícios de um serviço de estacionamento e também o porquê que ela vai pagar por aquilo e o quanto ela vai pagar por aquilo exatamente. Então, esses métodos de pagamento, eles devem ser convenientes, ou seja, eles devem aceitar várias, múltiplas formas, como cartão de crédito, débito, papel moeda, e esses usuários, eles devem pagar apenas pela duração de tempo efetiva de estacionamento de acordo com essas boas práticas. E, por fim, essas tarifas, elas devem ser calibradas de acordo para atingir uma determinada ocupação, que, como dito anteriormente, a ideal é de 85%. Então, o objetivo do trabalho foi determinar o perfil dos usuários e a percepção deles contra os atributos de estacionamento na área central, como uma forma de contribuir para as políticas de gestão de estacionamento locais. Então, em todo o trabalho, a gente vê que a implementação dessas políticas de estacionamento trazem melhorias para essa condição do transporte, visando uma mobilidade e um transporte mais sustentável, e incorporado a isso, é necessário medidas de planejamento, regulamentação, informação, também medidas econômicas e tecnológicas. E, além disso, a regulamentação e gerenciamento do espaço de estacionamento, ele configura essa sustentação para o equilíbrio entre a oferta e a demanda desse espaço. Então, foi possível no trabalho conhecer o perfil desses usuários de estacionamento e viu que a maior parte deles pode ser considerada uma população flutuante, que vai ao centro da cidade, realiza suas atividades geralmente por principal motivo de compras em um curto período de tempo e retorna ao seu bairro de origem. Então, esse estudo infere o potencial de garantir a viabilidade para a implementação de um serviço de estacionamento com uma maior rotatividade. E também, na correlação dos atributos, a gente tem de que o aumento da tarifa e o aumento da distância é tido como uma correlação negativa, ou seja, quanto maior o aumento deles, menor a probabilidade de utilização, e a forma de pagamento, em todos os testes, ela não foi considerada relevante pelos usuários, ou seja, ela pode ser não ter tido entendimento por parte dos usuários por nunca terem contato, ou realmente esses atributos, os demais atributos foram mais relevantes. E, por fim, o tempo de permanência, ele se deu como uma correlação positiva, interferindo como um uso favorável no tempo, quanto maior o tempo, mais favorável para o uso do estacionamento. Então, espero que esse trabalho contribua para a construção de políticas públicas e ações voltadas para a gestão de estacionamento, porque ele se baseou em conhecimentos teóricos e práticos, e é um meio que carece por pesquisas nesse âmbito, então a gente tem como levar esse trabalho como um trabalho prévio para análise de um estudo de viabilidade de implantação de um serviço talvez específico de estacionamento. E futuros estudos, eles podem ser voltados para avaliação de políticas específicas, como dito, para a região,
também como averiguação e viabilidade de implementação de novas tecnologias para o monitoramento da ocupação, da utilização de vagas em estacionamento, para a gente ter informações mais apuradas e, consequentemente, informações mais assertivas para a tomada de decisão. Então, muito obrigada pela atenção de todos. Fico disponível a questionamentos.